pessoal, tudo bem? Meu nome é doutora Soraya, tá? Eu sou médica assistente da disciplina de nefrologia pediátrica do Hospital das Clínicas de Botucatu e vou falar para vocês um pouquinho sobre a infecção do trato urinário na infância. Bom, então qual é a importância da gente falar sobre a infecção do trato urinário na infância, né? Por que é muito importante a gente conhecer, saber os sintomas e tratar? Porque a infecção do trato urinário é uma das infecções bacterianas mais comuns na infância. Ela é responsável por 7% da incidência em crianças que se apresentam no pronto-socorro com febre. É o primeiro sintoma em 30% das anomalias do trato geniturinário. E ela tem como consequências, ela deixa sequelas, podendo deixar a criança com cicatriz renal, evoluindo com hipertensão arterial sistêmica e inclusive com doença renal crônica. Bom, então em relação aos guidelines que a gente utiliza para guiar a nossa investigação, o nosso manejo do paciente com infecção urinária, a gente tem diversos, tá? Então não tem um consenso ainda na literatura, então a gente acaba adaptando para a nossa população. De qualquer forma, aí, os principais são da Academia Americana de Pediatria, em 2011, depois ele foi revisto em 2016, tá? A gente tem o do NICE, que foi recém-reavaliado em 2018, o da Sociedade Europeia de Urologia em 2019 e o da Sociedade Italiana também em 2019. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é, afinal, a infecção do trato urinário. Então, a gente considera a infecção do trato urinário quando a gente tem uma bacteriúria significativa de um patógeno, um único patógeno clinicamente relevante em um paciente sintomático. Isso é muito importante, é importante que a gente fale que ele tenha sintomas, tá? Bom, e aí eu vou falar para vocês um pouco sobre os termos que a gente costuma utilizar quando a gente vai falar sobre a infecção do trato urinário. Então, a gente pode definir alguns termos em relação aos sinais e sintomas, em relação ao local que a gente está cometendo e em relação à gravidade do quadro clínico. Em relação aos sinais e sintomas, eu posso definir uma infecção urinária sendo febril ou afebril, né? Ela pode ser considerada como uma bacteriúria assintomática, pode ser vista também como uma piúria estéril e uma disfunção vésico-intestinal. Em relação ao local de acometimento, a gente pode falar que é uma infecção do trato urinário alto, quando acomete rins e ureteres, do trato urinário baixo, quando acomete bexiga e uretra, pielonefrite, quando especificamente ela vai atingir os rins, e cistite, quando especificamente ela vai atingir a bexiga. E ainda a gente pode falar em ITU complicada, né, uma infecção do trato urinário complicado, por exemplo, na população neonatal ou em criança que tem uma formação do trato urinário, aqui, tá? Ou uma cistite complicada, então um paciente que é portador de catéter, ele tá com catéter de duplo J, faz cateterismo intermitente ou tem outras comorbidades associadas. Então, nesses casos, a gente pode falar que é uma cistite complicada ou uma ITU complicada. Entrando agora, né, na epidemiologia da infecção do trato urinário, a gente vai dividir alguns pontos. Então, quando a gente está falando de prevalência em crianças menores de 2 anos de idade, temos uma prevalência geral em torno de 7%, que vai variar de acordo com a raça, a idade, o sexo e a presença ou não de circuncisão no sexo masculino, né? Nos menores de 2 anos, então, a prevalência é maior nos meninos não circuncisados abaixo de 3 meses de idade. Na raça branca, de 3 a 4 vezes maior em relação a afrodescendentes, e em meninas é de 2 a 4 vezes maior em relação aos meninos circuncisados. Já nas crianças maiores, é uma prevalência geral em torno de 7,2%, e a incidência ela varia bastante. Então, no período neonatal, ela prevalece aqui nos meninos, tem uma incidência maior de 70% em relação a 5% das meninas. No primeiro ano de idade, os meninos ainda estão à frente das meninas, então eles contam com 3,7% da incidência. Agora, quando a gente chega na fase pré-púbere, as meninas têm uma incidência um pouquinho maior de 3% de infecção do trato urinário. Bom, então em relação aos principais patógenos causadores das infecções urinárias na infância, o principal deles é a E. coli, né? Ele é responsável por 80% das infecções do trato urinário na infância. Temos também aí os gram-negativos, chama atenção para a Klebsiella no período neonatal, para o proteus em 30% dos meninos, Enterobacter e Citrobacter. Alguns casos também de
gram-positivos, aqui principalmente nos adolescentes de ambos os sexos, em 30% dos casos, os estáfilos saprofíticos. Está muito ligado aqui à atividade sexual, tá? Pode acontecer também por enterococo, Staphylococcus aureus é muito raro. Lembrando que quando a gente está frente a uma infecção do trato urinário que é diferente de E. coli, a gente vai ter um maior risco de cicatriz renal. E quando a ITU é por pseudomonas, eu tenho uma menor chance de piúria. Agora, falando um pouco sobre a patogênese, né, da infecção do trato urinário, a gente tem dois mecanismos de início de infecção. Então, pela via hematogênica, a gente vai ter principalmente aqui no período neonatal, sendo que 37% dos casos estão associados a hemoculturas positivas pelo mesmo germe, tá? Mas a grande maioria dos casos a gente vai ter pela via ascendente. Então, após esse período neonatal, a gente tem o agente microbiano da flora intestinal tendo essa via de ascensão do trato urinário para fazer a infecção em si. Bom, então como que a bactéria, a partir da flora intestinal, ela vai conseguir fazer essa ascensão do meu períneo até o trato urinário? Então, falando especificamente aqui da E. coli enteropatogênica, que é o PEC, né, presente na flora fecal. Então, ela, a partir ali da região do períneo, ela vai conseguir migrar pela uretra e depois vai chegar na bexiga. Na bexiga, através dos seus fatores de virulência, que a gente vai falar um pouco mais para frente, ela vai conseguir ter uma adesão e invadir o uroepitélio. A partir dessa invasão ao uroepitélio, eu vou ativar a resposta imune inata do hospedeiro. Então, eu vou produzir citocinas inflamatórias, ativar sistema complemento, vou secretar peptídeos antimicrobianos e recrutar fagócitos. Desse ponto em diante, vai depender em qual local essa bactéria conseguiu chegar. Se ela conseguir chegar até o parênquima renal, ela vai ativar também e vai recrutar mais fagócitos para essa região. E aí a gente vai ter a chamada pielonefrite aguda, tá? Agora, se essa resposta imune, se essa bactéria conseguir ficar alojada somente ali na região da bexiga, então ela vai causar uma lesão e uma inflamação urotelial e vai causar uma cistite nesse paciente, que é uma infecção do trato urinário baixo. Bom, então quais são esses fatores de virulência que ajudam a bactéria a se manter no trato urinário e ascender, chegando às vezes até o parênquima renal? Então, falando especificamente aqui novamente da E. coli enteropatogênica. Ela vai ter diversos fatores, entre elas as hemolisinas alfa e beta, que tem um efeito tóxico na mucosa uroepitelial e ela vai inibir o peristaltismo. Então, eu vou diminuir o fluxo unidirecional, porque eu estou diminuindo o peristaltismo dos ureteres, tá? Ela tem lipossacarídeos que vão evoluir com a presença de febre, inflamação e aumento da sobrevida da bactéria no tecido epitelial. Tá? A fímbria P, que vai propiciar uma ascensão da bactéria, a persistência da bactéria também no trato urinário. Ilhas de patogenicidade, que vão codificar fatores de virulência. Porinas, que vão propiciar uma rigidez da parede bacteriana que vai proteger a bactéria contra as variações na osmolaridade urinária. Finalmente, a gente tem as aerobactinas que ajudam a bactéria a assimilar o ferro para poder se proliferar, tá? Agora, para eu ter uma infecção urinária, para eu ter uma bactéria que consiga realmente causar uma infecção urinária, a gente precisa basicamente que eu tenha os fatores de virulência da bactéria, mas eu tenho que contar com os fatores de proteção do hospedeiro, os fatores de risco ou fatores de proteção, e essa balança que vai ditar se o paciente vai desenvolver ou não os sintomas. Então, em relação aos fatores de risco que o hospedeiro pode apresentar, citar aqui principalmente a obstrução do trato urinário, então a estase urinária ela é muito importante, porque à medida que a urina fica parada, eu tenho estase e aí eu vou aumentar a chance de proliferação bacteriana. Então, por exemplo, na válvula de uretra posterior ou numa bexiga neurogênica. A disfunção vésico-intestinal, então aqui novamente são fatores que fazem eu ter um pouco mais de estase urinária. Tá? O próprio refluxo vésico-ureteral, então ele vai aqui contra o fluxo unidirecional, que é um fator de proteção, né? Meninos menores do que 1 ano de idade, meninas menores do que 4 anos, e os meninos não circuncisados, além
genética. Então, parentes aqui principalmente de primeiro grau, tá? Já os fatores de proteção do hospedeiro, eles são basicamente, isso daqui é muito importante, então, um fluxo urinário unidirecional. Então, a urina, ela deve fazer o trajeto adequadamente, então, da pelve renal para os ureteres, para a bexiga, então, para a uretra e saída. Então, qualquer fator que mexa nesse fluxo unidirecional vai aumentar a chance de eu ter infecção do trato urinário. Aqui é importante também o esvaziamento completo vesical, então, não deixar resíduo miccional. Porque o resíduo miccional, ele é uma área de estase, então eu vou aumentar a proliferação bacteriana. Secreção de proteínas antimicrobianas no jato urinário e a composição iônica da urina também é um fator de proteção do hospedeiro. Agora, eu chamo atenção para quais são os fatores de risco, né, que a gente pode ter para uma criança evoluir com cicatriz renal, que é a sequela da infecção do trato urinário. Então, o que a gente sabe, né? Então, que as infecções do trato urinário recorrentes são responsáveis, são maior risco de cicatriz renal. Tá? A disfunção vésico-intestinal, então, aquela criança que apresenta sintomas urinários, de polaciúria, incontinência urge, incontinência, então, são fatores de risco para a cicatriz renal. Atraso no início do antibiótico, então isso daqui é super importante, a gente não deve atrasar o início do antibiótico, da antibiótico terapia, eu suspeito de uma infecção do trato urinário. As uropatias obstrutivas, muito importante, tá? Infecções não causadas por E. coli, então qualquer outro patógeno que não seja E. coli, isso levanta um alerta para a gente de que pode evoluir com uma cicatriz renal. PCR positivo também, temperatura maior ou igual a 39 graus, então assim uma temperatura alta, né? Ultrassom renal alterado e a presença do refluxo vesicoureteral. Então, o que a gente pode ter de consequência a longo prazo? Eu posso ter uma criança que pode evoluir devido à cicatriz renal para a presença de proteinúria, a própria alteração de filtração glomerular e pode inclusive evoluir para a doença renal crônica terminal com necessidade de diálise, tá? E aqui também a presença de hipertensão arterial sistêmica. Agora, como que essas crianças vão se apresentar? Então, quando que eu vou suspeitar de uma infecção do trato urinário? O problema na pediatria é que, dependendo da idade, os sintomas são muito inespecíficos. Então, se a gente não prestar atenção, não souber que pode ser uma infecção do trato urinário, a gente vai deixar de dar diagnóstico. No período neonatal, são sintomas muito inespecíficos. É raro a gente apresentar uma febre no período neonatal, então, mais comumente, ele vai ter hipotermia, pode ter baixa ingestão alimentar, vômito, diarreia, letargia. Aqui é muito importante a icterícia persistente, então isso é uma das causas bastante comuns de investigação de infecção do trato urinário, tá? Posso ter sintomas respiratórios associados aqui no período neonatal e, muito importante também, o baixo ganho ponderal. Quando a gente chega nos lactentes e crianças um pouco maiores, a febre já começa a estar mais presente, mas os sintomas ainda são bastante inespecíficos, então eu posso ter irritabilidade, recusa alimentar, icterícia que é ainda presente nessas crianças mais novas, né? Posso ter só a distensão abdominal e aqui, de novo, um baixo ganho ponderal. Já nas crianças maiores de 2 anos, a gente vai ter sintomas já mais específicos de onde está localizada essa infecção, seja ela uma cistite, seja ela uma pielonefrite aguda. Então, eu posso ou não ter febre associada a esses sintomas de disúria, polaciúria, urge incontinência, dor abdominal com ou sem febre, tá? Em relação ainda à apresentação clínica, então, quais são os principais indicadores no exame físico, nos sinais e sintomas desse paciente que podem levantar ainda mais o alerta de que pode ser uma infecção do trato urinário? Então, se a gente estiver falando de meninas da raça branca, com idade menor do que 12 meses, temperatura maior do que 39 graus, então uma temperatura alta, né? Febre há mais de 2 dias e aqui, ó, febre sem sinais localizatórios. Então, ou seja, chegou uma criança com 48 horas de febre, sexo feminino, temperatura alta, uma febre recorrente e que ainda não demonstrou onde é o sinal dessa infecção, não tá com coriza, com tosse, com falta de ar, a chance dela ter uma infecção do trato urinário é grande. Então, aqui a gente deve colher exames, tá? Nos meninos, a gente vai ter que, principalmente na raça não negra,
temperatura novamente uma temperatura alta, então de 39 graus ou mais. A febre aqui nos meninos, se tiver mais de 24 horas, eu já tenho que levantar o alerta para uma infecção do trato urinário. E, novamente, a febre sem sinais localizatórios, tá? Então, se ele localizou, tossiu, teve coriza, idealmente você não deve realizar a coleta de exame de urina, porque ele já localizou a infecção. Então, como vocês viram no slide anterior, o exame físico, os sintomas do paciente pediátrico que está com uma infecção do trato urinário são muito inespecíficos e às vezes são confundidos com outras patologias. Então, se eu não suspeitar, se eu não fizer coleta de exames, eu não posso dar o diagnóstico de infecção do trato urinário. Então, o primeiro exame que é imprescindível é a gente fazer uma coleta de urina do tipo 1, tá? Nesse exame, a gente vai buscar evidências de infecção do trato urinário, então uma urina que sugira que o paciente tem uma infecção do trato urinário. Então a gente chama de urina sugestiva uma urina que tenha evidência de piúria. Então piúria, por conceito, é quando eu tenho leucocitúria, né? Então acima de 5 leucócitos por campo de aumento ou mais de 10 leucócitos por milímetro cúbico, ou a presença de leucoesterase positiva, tá? Ou eu posso ter a presença de bacteriúria. Então, evidência de bacteriúria é quando eu tenho nitrito positivo, que ele é uma substância que aparece quando eu tenho a conversão do nitrato em nitrito por algumas bactérias, tá? Então, nesse caso, eu preciso ter uma estase urinária aí de pelo menos umas 2 a 3 horas na bexiga para que eu consiga ter essa conversão. Então, é muito comum que a gente tenha um nitrito negativo nos lactentes, nas crianças muito pequenas, em que a micção é a cada hora, por exemplo, tá? Agora, em relação aos sinais, as evidências que a gente tem na urina de piúria ou de bacteriúria, eu chamo a atenção para 2 achados aqui que aumentam muito mais a chance de ter infecção do trato urinário. Então, quando a gente junta nitrito e leucoesterase, esses 2 achados aqui na urina 1, eu tenho uma sensibilidade de que é uma infecção do trato urinário de 99,8%. Mas vejam que a especificidade não é alta, ou seja, se eu tiver nitrito e leucoesterase positiva, a chance é muito grande de que seja uma infecção do trato urinário, mas eles não são específicos para infecção do trato urinário, então pode ser que não seja. Eu devo ter uma suspeita muito alta, mas isso não dá uma especificidade grande, então eu não posso fechar diagnóstico de infecção do trato urinário com a presença de nitrito e leucoesterase, ok? Aí, então, se eu não posso fechar só com o exame de urina, aqui é imprescindível que eu tenha a coleta de cultura de urina pelo meio correto. E aqui o problema é que em muitos serviços a gente acaba não tendo a coleta de cultura de urina, então a gente recebe muitos pacientes no nosso ambulatório com história de infecção do trato urinário recorrente e que nunca foram colhidas culturas de urina. Então a gente não pode ter certeza de que ele realmente teve infecção do trato urinário, então fica bem difícil a gente fechar diagnóstico. Agora, a urina deve ser colhida da maneira correta, então a cultura de urina tem que ser colhida da maneira correta, tá? Então, se o paciente já tem controle esfincteriano, então a criança que já desfraldou, né? A gente vai colher por jato médio, assim como nos adultos, né? E aí eu considero que é uma infecção do trato urinário se eu tiver mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. Aqui lembrando que a limpeza deve ser feita com higienização com sabonete comum, não deve ser utilizado clorexidina, por exemplo, porque a gente pode fazer um falso negativo aqui no exame. Agora, se a criança ainda usa fralda, então ela não tem controle esfincteriano, é imprescindível que a gente utilize a coleta através da cateterização vesical ou da punção suprapúbica. Então, a cateterização, se aparecerem mais de 10 mil unidades formadoras de colônia, ou 50 mil unidades em algumas fontes, tá? Eu fecho o diagnóstico de TU. E na punção suprapúbica, qualquer crescimento, ou em alguns locais a gente vai ter como fonte de referência aqui maior do que 1.000 unidades formadoras de colônia. E aí fica a pergunta, e o saco coletor? Porque vocês devem ter visto que um monte de criança que acompanha no nosso ambulatório, o diagnóstico foi fechado com cultura colhida por saco coletor. Não é o ideal, só que a gente ainda tem muita resistência, às vezes pela equipe de enfermagem, às vezes pelos próprios pais, em realizar uma cateterização na criança. Então, a gente acaba utilizando o valor de jato médio de 100 mil unidades formadoras de colônia para diagnóstico. Porém, o que eu tenho que lembrar? Que saco coletor
tem um falso positivo muito grande, né? Então, assim, a chance de contaminação é muito grande com o saco coletor, por isso que a gente deve evitar esse tipo de coleta, ok? Bom, então como vocês viram até o momento, o diagnóstico de infecção do trato urinário ele não é tão simples como no adulto. O adulto, se ele tiver sintoma, a princípio, eu já posso tratar como infecção do trato urinário sem a necessidade de coleta de exames laboratoriais. Na criança, o que vocês já perceberam, que eu vou precisar dessa tríade para fechar o diagnóstico. Eu preciso de quadro clínico, urina sugestiva e cultura de urina, colhida pelo método correto. Agora, e nas crianças que não fecham essa tríade? A gente vai ter os diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, uma criança que tenha um quadro clínico sugestivo, uma criança maior, por exemplo, que tenha disúria, ou de incontinência, polaciúria. Eu tenho a urina 1 que sugere, eu tenho leucosterase, eu tenho leucocitura, mas a cultura dessa criança seja negativa, né? Posso estar frente a uma vulvovaginite específica, então às vezes é uma criança que teve alguma lesão ali na região da vulva, tá? Posso ter os casos de uretrite, pode ser uma litíase renal ou uma disfunção vésico-intestinal. Então, nesses casos, a gente não deve usar antibiótico. Então, vocês estão vendo a importância de colher cultura de urina? Porque em muitos casos a gente acaba vendo que os médicos tratam muitas vulvovaginites inespecíficas com antibiótico porque acreditam que era uma infecção trato urinário e na realidade não era, tá bom? E um outro diagnóstico diferencial muito importante aqui é quando eu tenho uma urina sugestiva, né? Então eu tenho um exame de urina que tem a sugestão de infecção trato urinário, a cultura ela é positiva, só que o paciente não tem sintomas. Então, eu estou frente a uma bacteriúria assintomática. Então, o que é a bacteriúria assintomática? É aquele paciente que está no posto de saúde, acompanhando rotineiramente o pediatra, acaba pedindo um exame de urina com cultura de urina e vem isso para o pediatra. E aí, e aí ele fica na dúvida, será que eu devo tratar ou não devo tratar? Bom, e aí, pessoal, será que a gente trata a bacteriúria sintomática? O que vocês já viram aí nos serviços? O que vocês pensam sobre a bacteriúria sintomática? Devo ou não tratar uma cultura positiva e um paciente completamente assintomático? O que será que a gente faz, né? Então, a recomendação é que a gente não trate, tá? Por quê? Porque já tem estudos que comprovaram que ela não previne, então, o tratamento das bacteriúrias assintomáticas não vão prevenir o aparecimento de uma infecção do trato urinário efetiva, né? Não diminui a chance de cicatriz renal e não diminui a chance de evolução para doença renal crônica. Mas em contrapartida, ele vai sim ter eventos adversos da administração dos antibióticos, tá? Eu vou aumentar os custos, porque afinal eu estou dando antibiótico para esse paciente e invariavelmente eu vou aumentar a resistência bacteriana. Então eu vou selecionar as bactérias que sim, que serão enteropatogênicas, tá? Então por isso que a recomendação é que a gente não trate a bactéria sintomática, certo? Agora, em relação ao manejo agudo da infecção do trato urinário, a principal dúvida quando a gente pega um paciente no pronto-socorro, seja no posto de saúde, será que eu devo internar esse paciente? Então, quais são os critérios de internação hospitalar? A gente tem critérios de internação, por exemplo, para pneumonia, para diversos outros quadros. Agora, para infecção do trato urinário, vocês sabem quais seriam as indicações? Então, em relação à idade, a gente tem uma idade também que a gente deve sim internar. Então, geralmente, crianças abaixo de 2 meses de idade, obrigatoriamente eu tenho que começar um tratamento endovenoso, pelo menos umas 48 horas de tratamento endovenoso. E depois eu posso transicionar para tratamento via oral ambulatorial, exceto no período neonatal, que a gente deve fazer todo o tratamento via endovenosa, tá? Pelo risco de sepse, por causa do risco do paciente mesmo, tudo bem? Então, aqui, se o paciente tiver evidências de uma sepse de foco urinário ou uma aparência toxemiada, a gente vai ter que fazer a internação desse paciente, porque é um pouco mais grave, né? Um paciente que tenha faça uso de remédios imunossupressores, por exemplo, ele tenha vômito ou inabilidade de tolerar a medicação por via oral, então isso também é uma indicação. A falta de segmento adequado ambulatorial, então assim, a gente tem que considerar
as condições socioeconômicas do paciente e a capacidade que ele vai ter de chegar no serviço de saúde. Então, se ele mora longe, mora numa área rural, é melhor que a gente inicie um tratamento endovenoso internado, porque eu vou garantir que ele comece esse tratamento adequadamente, tá? Ou então, um tratamento refratário ambulatorialmente. Então, o tratamento refratário é aquele que a gente começou a antibiótico terapia, 48 horas de antibiótico terapia, e o paciente não melhorou das queixas, continua febril, continua muito sintomático. Então, nesse caso, a gente deve internar e começar um tratamento endovenoso. Agora, como a gente está lá, né? Então, eu estou lá no pronto-socorro, estou no ambulatório, eu colhi o exame do paciente, veio com uma urina 1 sugestiva, veio com uma suspeita clínica alta. Lembra que eu falei que o atraso no início do antibiótico é um dos principais fatores para cicatriz renal? Então, a gente deve iniciar um tratamento empírico nesse momento, tá? Porque eu ainda não vou ter a cultura aqui. Então, eu vou iniciar esse tratamento empírico. Então, baseado em quais bactérias? A gente vai cobrir, então, as bactérias que a gente já citou, os patógenos, principalmente E. coli, gram-negativos. Mas, eu tenho que sempre lembrar do padrão de resistência local. Então, você tem que conhecer como que está a flora do seu serviço, tá? Lembrando que aproximadamente 50% das E. coli são resistentes à ampicilina ou amoxicilina sozinha. Ou seja, dificilmente a nossa primeira escolha aí para tratar a infecção do trato urinário ambulatorialmente vai ser uma amoxicilina sozinha. Se eu quiser usar, eu tenho que associar o clavulanato para melhorar esse espectro de cobertura. Tudo bem? E aí, só alguns alertas, né, que a gente tem que lembrar na infância. A nitrofurantoína eu não devo usar em crianças menores de 3 meses e que tenham um quadro febris, tá? Por quê? Porque, primeiro, que ele não tem penetração no parênquima renal muito bom, e em crianças menores do que 3 meses ele pode ser nefrotóxico. E o Bactrim, novamente, não consigo usar em crianças menores do que 3 meses porque eu posso fazer uma injúria renal aguda, é importante, tá? Então, em relação às primeiras escolhas que a gente vai ter de antibiótico, disparadamente a gente pensa na cefalosporina de primeira geração, que é a cefalexina, tá? Porém, posso usar outras associações, como a amoxicilina com clavulanato, AMP com Subactam e o próprio Trinetoprim. Em relação a céfalos de segunda, a cefuroxima, que é muito importante no tratamento ambulatorial ou endovenoso, e céfalo de terceira geração, que é o ceftriaxone, geralmente que a gente usa. Tá? O tempo de tratamento vai depender o quê? Se foi um quadro febril ou afebril. Nos quadros afebris já foi comprovado que a gente pode fazer ciclos curtos de antibiótico terapia, então eu posso fazer de 3 a 5 dias de antibiótico, que já está extremamente adequado para o tratamento dessa infecção do trato urinário, né? Agora, nos quadros febris, a literatura varia muito, mas o mínimo são 7 dias de tratamento, podendo chegar até 14 dias, dependendo do quadro clínico do paciente. Agora, em relação à realização ou não de exames de imagem no paciente na fase aguda, então o paciente acabou de internar, ou então eu acabei de começar o tratamento para a infecção do trato urinário, quando que eu devo fazer os exames de imagem? Então, o ultrassom de rins e vias urinárias na fase aguda, ela não tem indicação, a não ser que eu tenha uma doença grave, tá? Ou nos pacientes que não houve melhora após o tratamento. Então, o intuito nesse caso aqui é buscar complicações. Então, um paciente que está 48, 72 horas fazendo o tratamento que não melhorou, você olhou a cultura de urina, que agora já saiu, então depois de umas 72 horas a cultura saiu. Olhou esse antibiograma, é sensível, e mesmo assim o paciente não melhorou, aí a gente tem que fazer um ultrassom para ver se ele não fez nenhuma complicação, por exemplo, um abscesso perirrenal, tá? Então, só nesses casos a gente precisa obrigatoriamente fazer um ultrassom de fase aguda. Bom, a uretrocistografia miccional não tem indicação na fase aguda, então, idealmente, você não deve fazer uma uretrocistografia miccional em vigência de infecção do trato urinário, tá? Agora, eu posso fazer a uretrocistografia miccional logo depois que eu terminar o tratamento, quando eu tiver evidência de uma cultura negativa pós-tratamento, tudo bem? E a cintilografia renal estática com DMSA é muito controverso na fase aguda. Ele é um padrão ouro para diagnóstico de pielonefrite aguda,
Porém, a gente só deve realizar se eu tiver dúvida diagnóstica. Então, por exemplo, um bebê de 2 meses que internou aí com um quadro de diarreia, muita febre, vocês colheram o exame de urina, uma urina sugestiva, e acabaram colhendo a cultura de urina por saco coletor, só que foi contaminado às vezes pelas fezes, pela diarreia, e vem positivo. E aí você fica na dúvida, será que essa cultura positiva foi contaminação, porque eu colhi por saco coletor, ou é realmente uma infecção do trato urinário? Então, nesses casos, eu posso fazer sim uma cintilografia renal estática, porque aí ele vai definir se realmente foi um quadro de pielonefrite agudo ou não, tá bom? Então, depois que a gente terminou o tratamento, seja um tratamento ambulatorial ou um tratamento que foi iniciado endovenoso e depois vocês transicionaram para via oral, é muito importante que a gente oriente esses familiares sobre prognóstico, sobre o que mais a gente tem que prestar atenção após esse episódio de infecção do trato urinário. Então, é de extrema importância que a gente deixe claro para os pais que o surto único, quer dizer, aparecimento de somente uma infecção do trato urinário, ela é muito rara. Então, somente em 20 a 30% dos casos a gente vai ter um surto único. No restante, a gente vai ter recorrência do quadro de infecção do trato urinário, né? Aqui é muito importante, se a criança tem infecção do trato urinário, que a gente avalie se ela tem algum distúrbio associado, principalmente aqui, ó, constipação intestinal crônica. Isso daqui é super importante, porque é uma das principais causas de infecção do trato urinário na infância, tá? Ou distúrbios miccionais associados, aquelas crianças que têm dificuldade na hora de fazer xixi, que tem algum problema na mecânica do esvaziamento vesical, por exemplo. Então, nesses casos, é importante que a gente entre com medicação, se necessário, para constipação, melhore o posicionamento dessa criança, tanto para evacuar quanto para ter a micção, certo? Aí, em relação à profilaxia, um tema muito controverso quando a gente está falando de um primeiro episódio, né, de infecção do trato urinário, mas quando a infecção recorre, todo mundo concorda que eu vou ter que fazer uma profilaxia. Por quê? A profilaxia, ela tem um estudo bem grande, né, que mostrou que nas crianças que tinham refluxo vésico-ureteral, que usaram profilaxia, apesar de eu não ter diminuído o aparecimento de cicatrizes, eu diminuí em 50% de chance a chance de ter uma nova infecção do trato urinário. Então, se a gente considerar que, às vezes, a infecção do trato urinário ela é grave, que o paciente tem que internar, vai ter mais custos para o paciente, vai desgastar mais o cuidador, então vale a pena, nesses casos, a gente entrar com profilaxia para o paciente. Lembrando que a profilaxia, a gente vai utilizar os mesmos antibióticos que a gente usou para tratar, então qualquer um deles eu posso utilizar, mas deve ser com metade a 1/4 da dose que eu utilizei para o tratamento. E uma coisa que eu sempre chamo atenção para os residentes e para os internos é, lembre-se de que nem todo paciente tem condições de compras como a gente tem, então eu sempre opto por prescrever o que tem no posto de saúde. Então, evitar, por exemplo, medicamentos caros, como Clavulin, né, para fazer uma profilaxia para o paciente, porque ele vai ter que comprar e vai ser um uso prolongado. Evitar também fazer a profilaxia com cefalosporinas de segunda e terceira geração, tá? Por quê? Porque a gente pode aumentar a resistência bacteriana nesses casos, tudo bem? E sempre que possível, quando é possível, eu transiciono para a nitrofurantoína, né, na idade correta, porque é o medicamento que menos mexe na flora intestinal. Então, de todas as profilaxias, a nitrofurantoína é que menos vai causar resistência bacteriana ao longo do tempo. Tudo bem? Então, depois que você tratou, você está acompanhando essa criança, fica aquela dúvida, será que esse paciente pode continuar seguindo com o pediatra geral? Quando que eu devo encaminhar necessariamente para um especialista para que seja feita toda a investigação do trato urinário? Bom, na ETU recorrente, sem dúvida, o ideal é que você encaminhe para um especialista para que ele possa fazer todo o manejo investigativo dessa infecção do trato urinário e, se precisar, vai encaminhar para abordagem cirúrgica, em alguns casos, né? Se eu já tiver um relato ou um diagnóstico de um refluxo dilatado, que é um refluxo acima do grau 3, ou uma malformação do trato urinário conhecido, idealmente é que ele acompanhe com o especialista, né?
se eu já tiver alguma alteração de função renal, então uma creatinina alterada lá, quando teve a internação, você colheu a creatinina, já veio alterada, é importante que ele acompanhe com o nefrologista. A alteração da pressão arterial também é muito importante, porque ele vai ter que fazer segmento a longo prazo já com esse nefrologista. Tá? E se for uma criança que tem uma disfunção vésico-intestinal refratária ao tratamento, então aquela criança que tem constipação intestinal crônica grave, evoluiu com disúria, urge incontinência, posições retentoras de urina, você já deu todas as orientações de posicionamento de pés na hora da micção, posicionamento dos joelhos, não postergar a micção e a criança não melhora. Então, nesses casos, é muito importante que vocês encaminhem para os nefrologistas pediátricos para que eles acompanhem essa criança, tá? E qual que é o prognóstico das infecções do trato urinário febris? Então, tem uma revisão sistemática que envolveu aqui 33 estudos com cerca de quase 5.000 crianças depois de um primeiro episódio de infecção do trato urinário. O que esse estudo mostrou? 15% apresentaram cicatriz renal nesse segmento a longo prazo, né? 25%, então cerca de um quarto dessas crianças tinha refluxo vésico-ureteral e 2,5% dessas crianças que tinham refluxo grave, que é o refluxo grau 4 ou grau 5. 8% tiveram ao menos uma recorrência ao longo do segmento e a maior chance de cicatriz e pielonefrite aguda se deu nos pacientes que tinham presença de refluxo grau 3 ou mais. Então, é muito importante realmente que se uma criança tem infecção do trato urinário, mesmo que tenha um primeiro episódio, que a gente já fique atento, tá? Essa criança vai ter que ficar num acompanhamento mais de perto aqui com o pediatra ou com o nefrologista pediátrico. Em relação ao prognóstico das ITUs afebris, né? Então, na cistite não complicada, ela tem baixo risco de recorrência, a não ser que eu tenha fatores de risco, né? Então, se eu tiver, por exemplo, anormalidades anatômicas ou funcionais, eu posso evoluir para bacteriúria crônica, isso é muito comum, cistite recorrente, e em alguns casos eu posso evoluir para pielonefrite aguda, tá bom? Então, aqui a gente cita também as disfunções vésico-intestinais. Então, crianças que tiveram dificuldade no desfraude, que desfraudaram cedo demais, que ficaram muito constipadas, são fatores de risco para evolução de quadros de bacteriúrias crônicas. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar para o meu e-mail ou conversar comigo lá no ambulatório, tá bom?